de tudo. Tu és digno de tudo, pois tudo vem de ti e tudo é para ti. Tua é a glória. Os santos e os anjos se prostram aos teus pés. Os anciãos rendem suas coroas ao Cordeiro e a Ele cantam. Tu és digno de tudo. Tu és digno de tudo, pois tudo vem de ti e tudo é para ti. Tua é a glória. Só tu és digno de tudo. Tu és digno de tudo, pois tudo vem de ti e tudo é para ti. Tua é a glória. Dia e noite suba a ti nossa adoração. 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 Dia e noite suba a ti
pois tudo vem de ti e tudo é para ti. Tua é a glória. Glória a Deus. Senhor, que és digno de tudo, digno de receber toda a honra, toda a glória, de receber a nossa vida em gratidão a Ele. Que essa noite você possa vir a entregar tudo o que você tem aos pés do Senhor. Que você venha lembrar o sacrifício que Ele fez por você naquela cruz. Um sacrifício tão doloroso que Ele tomou sobre si todos os nossos pecados. Que Ele levou sobre si tudo aquilo que devia vir sobre nós. Ele levou. Que essa noite você venha se achegar mais perto dEle. Você venha colocar diante do Senhor a sua vida. E que tudo aquilo que tem te distanciado dEle você possa deixar ir embora. Que você venha se achegar mais a Ele, porque Ele está aqui ao nosso lado. Todos os dias a misericórdia dEle se renova sobre as nossas vidas. E muitas vezes nós não reconhecemos tudo aquilo que Ele fez por nós, porque nós não somos merecedores de tudo aquilo que Ele fez por nós e do que Ele ainda vai fazer. Mas que você tome a decisão de entregar a sua vida a Ele, de todos os dias ser mais parecido com Ele e caminhar nesse caminho que já foi preparado para nós. Que você venha a estar na direção certa, a seguir a Jesus. Que o seu coração esteja aberto a receber esse amor, receber essa misericórdia sobre a sua vida. Que você venha a ter o entendimento de que tudo que nós temos é para Ele, para dar honra e glória ao santo nome do Senhor Jesus. Me achego a Ti com temor. Eu sei que não mereço estar aqui, mas só uma coisa me satisfaz. Só uma coisa me satisfaz. Se pra carregar tua glória eu preciso estar coberto com sangue dos sacrifícios que eu fiz ao longo do caminho, se há um preço a ser pago pra ter a tua glória, só uma coisa me satisfaz. Neste lugar onde os anjos escondem o rosto de Ti, neste lugar eu preciso, eu quero estar, pois só uma coisa me satisfaz. Só uma coisa me satisfaz. A tua glória, Deus, a tua glória, Deus, a tua glória, Deus, só uma coisa me satisfaz. Eu me achego a Ti com temor. Eu sei que não mereço estar aqui, mas só uma coisa me satisfaz. Só uma coisa me satisfaz. Carregar tua glória eu preciso estar coberto com sangue
dos sacrifícios que eu fiz ao longo do caminho. Se há um preço a ser pago pra ter a tua glória, só uma coisa me satisfaz. Neste lugar onde os anjos escondem o rosto de ti, neste lugar eu preciso, eu quero estar, pois só uma coisa me satisfaz, só uma coisa me satisfaz. A tua glória, Deus, a tua glória, Deus, a tua glória, Deus, só uma coisa me satisfaz. E eu te dou os meus ombros pra carregar a tua glória. Por onde eu passar, manifestar a tua glória, ó Deus. Eu te dou os meus ombros pra carregar a tua glória. Por onde eu passar, manifestar a tua glória, ó Deus. Eu te dou os meus ombros pra carregar a tua glória. Por onde eu passar, manifestar a tua glória, ó Deus. Eu te dou os meus ombros pra carregar a tua glória. Por onde eu passar, manifestar a tua glória, ó Deus. O que eu desejo, o que eu preciso e o que eu procuro, a tua glória, a tua glória. O que eu desejo, o que eu preciso e o que eu procuro, a tua glória, a tua glória. O que eu desejo, o que eu preciso, o que eu procuro, a tua glória, a tua glória, a tua glória, Deus, a tua glória, Deus, a tua glória, Deus, só uma coisa me satisfaz. E eu te dou os meus ombros pra carregar a tua glória. Por onde eu passar, manifestar a tua glória, ó Deus. Eu te dou os meus ombros pra carregar a tua glória. Por onde eu passar, manifestar a tua glória, ó Deus. Aleluia, Senhor. Querido, eu não sei como é que você vive em cima dessa terra, qual o seu pensamento que você tem com relação a esse Deus maravilhoso que nós servimos. Eu não sei qual o pensamento que você tem com relação a ainda estar vivendo aqui nessa terra.
Você já se perguntou por que você vem para uma igreja como essa? Ou outra igreja que fale da palavra de Deus? Outra igreja que pregue o Senhor, que pregue a palavra, a presença do Senhor? Você já se perguntou por quê? Por que eu estou nessa igreja? Por que eu visito outras igrejas? Por que eu busco? E se eu busco, por que eu ainda não fui transformado totalmente? Sabe, eu estava ali atrás, adorando o Senhor. E essa música ela é tão maravilhosa, esse louvor que fala que a glória do Senhor, ela que me satisfaz. Sabe, me tomou algo tão precioso dentro de mim, que dizia que não existe algo mais nessa terra tão precioso como a glória do Senhor. Sabe, nós vivemos aqui nessa terra, nós trabalhamos porque necessitamos ter dinheiro para comprar o nosso alimento, para manter a nossa casa. Mas nós temos que ter a certeza dentro de nós que isso não é o nosso propósito aqui nessa terra. Nós trabalhamos porque nós necessitamos, porque nós precisamos do salário. Mas essa não é a nossa meta. Esse não é o nosso maior propósito. O nosso maior propósito está aqui nessa terra ainda, é adorar o Senhor. Sabe, é ser luz por onde nós passarmos. Nosso propósito aqui nessa terra não é simplesmente trabalhar muito, comprar coisas boas, ter tudo o que nós sonhamos. Não é somente sobre isso. Porque por mais tantas pessoas nós conhecemos lá fora, pessoas que têm tudo, que têm carros, casas, têm tudo, pode comprar tudo. Mas quantos testemunhos nós vemos de pessoas que podem comprar tudo, mas mesmo assim, elas têm depressão, elas passam por ansiedades, mas elas não têm tudo, elas não podem comprar tudo. Isso significa que o dinheiro não é tudo na nossa vida. Isso significa que o dinheiro é só algo que vem porque nós precisamos, mas não é tudo para nós. Para nós vivermos aqui nessa terra, para nós passarmos esse instante que nós estamos passando nessa terra, só vale a pena se nós nos derramarmos na glória do Senhor, como diz esse louvor. Que nada me satisfaz, nada. Não são os meus sonhos que eu conquistei que me satisfaz. Não é, porque quando nós corremos atrás de um sonho, a gente corre, quando a gente consegue realizar aquele sonho, uma semana, um mês depois, a gente já esqueceu. Aquele sonho já não é mais tão legal. A gente já quer correr atrás de outros sonhos. E assim a nossa vida aqui na terra, sempre buscando algo, sonho atrás de sonho, realização atrás de realização. E a gente vai continuar buscando essas realizações, enquanto nós não nos satisfazer com a presença do Senhor. Sabe, meu querido, eu e você, nós estamos aqui nessa terra com um propósito. O nosso propósito, conhecer a Deus sobre todas as coisas, amar a Ele sobre todas as coisas. Nós já conhecemos esse Deus. Todos nós já conhecemos esse Deus. Mas a pergunta é: nós estamos praticando aquilo que a palavra nos ensina? Nós estamos praticando aquilo que a palavra nos diz todos os dias? Nós estamos obedecendo a voz do Senhor? Nós estamos obedecendo aquilo que o Senhor tem falado para nós? Será que por onde nós passarmos, nós estamos sendo luz? Nós estamos clareando, nós estamos iluminando por onde nós passamos? Ou será que quando nós passamos pela escuridão, a gente se perde no meio da escuridão do nosso propósito que o Senhor nos colocou aqui nessa terra? Salvar nós. O Senhor ama a mim e a você, e Ele quer salvar você. Amém, igreja? Ele quer salvar você, meu querido, minha querida, nessa noite. Ele veio, Ele morreu para salvar a sua vida,
para através de você salvar a sua família. Ele quer salvar muitas pessoas, mas Ele está precisando de trabalhadores da seara. Ele está precisando de trabalhadores. Seja luz, seja sal. Os meus ombros pra carregar a tua glória. Por onde eu passar, a tua glória, Deus. Eu te dou os meus ombros pra carregar a tua glória. Por onde eu passar, a tua glória, Deus. Seja luz, seja sal por onde você passar. Dê ao Senhor os ombros para carregar essa glória tão preciosa do Senhor. E que através de você, meu queridos, outras e outras e outras pessoas também venham conhecer esse Deus. Não seja egoísta. Não seja egoísta para guardar esse Deus só para você. Você conheceu um Deus tão grande, um Deus tão poderoso, um Deus que salva. Não seja egoísta e guarde para você. Deixe as pessoas ver esse Deus através da sua vida, por onde você passar. Deixe as pessoas conhecer Jesus através de você, porque você foi chamado para isso, para ser luz, para ser sal, aonde você estiver, em nome de Jesus. Aplauda esse Deus tão lindo, tão maravilhoso, tão precioso. Glória a Deus, glória a Deus, aleluia, glória a Deus, glória a Deus. Pode sentar no seu lugar, em nome de Jesus. Aleluia, Senhor, Tu és maravilhoso. Glória a Deus. Que noite maravilhosa, noite de Santa Ceia. Estamos aqui para celebrar esse momento tão precioso que o Senhor deixou para nós. E vamos, no momento para o dízimo das ofertas, não, vamos chamar as crianças primeiro. Glória a Deus. Vamos estender nossas mãos para nossas crianças, amém? A gente orar e abençoar a vida de cada um deles, em nome de Jesus. Amém, Senhor, em nome de Jesus, Pai, diante da Tua presença estamos aqui nesse momento, Pai, te pedindo, Senhor, pela cada uma da vida dessas crianças, Pai, que elas possam aprender cada vez mais de Ti, Senhor, usando, Senhor, cada uma delas, Senhor, seja na casa dela, nos colégios dela, Senhor, para que elas possam, em nome de Jesus, transmitir cada vez mais a Tua presença, Pai, usando cada coraçãozinho, Senhor, em nome de Jesus, abençoando, Senhor, transformando elas em crianças cheias cada novo dia, Senhor, da Tua presença. Desde já te agradecemos em nome de Jesus. Amém. Agora vamos ao momento de dízimo das ofertas. Em nome de Jesus, você que vai dizimar e ofertar. Eu queria falar algo para vocês, gente. A gente já conhece tanta palavra do Senhor que às vezes se torna até repetitiva. Mas como o Senhor deixou a sua palavra para a gente ler ela todos os dias, é porque a gente necessita, amém? Lá em Mateus 23, capítulo 23 e versículo 23, fala algo sobre o dízimo, que foi algo que, logo no início da nossa conversão, foi o que me chamou a atenção, foi esse versículo, essa parte bíblica, para abrir os meus olhos sobre dízimo e oferta.
Porque até então eu achava que não se era para dar dízimo e oferta. Porque estava lá no Velho Testamento, então no Novo não tinha nada sobre isso, então estava tudo bem eu não dar o dízimo, estava bom demais eu não dar o dízimo. Mas aí o Senhor veio com esse versículo e abriu os meus olhos. Lá em Mateus 23 diz assim: ai de vocês, mestres da lei e fariseus hipócritas, pois vocês dão a Deus a 10ª até mesmo da hortelã, da erva doce e do cominho, mas não obedecem aos mandamentos mais importantes da lei, que são o de serem justos com os outros, o de serem bondosos e o de serem honestos. Mas são justamente essas coisas que vocês devem fazer. E olha a chave desse versículo. São exatamente essas coisas que vocês devem fazer, sem deixar de lado as outras. Então a palavra de Deus fala para nós que nós temos, aqui Jesus está falando dos fariseus, que eles davam o dízimo de tudo, ele era pontual no dízimo da hortelã, dava o dízimo de tudo, mas eles não obedeciam alguns mandamentos, que era de ser justo, que era de ser bondoso, de ser honesto. Ele não fazia, ele fazia pela metade. Aí eu pergunto, obedecer a palavra pela metade é certo? Não, porque se eu estou obedecendo só uma parte e a outra não está me servindo muito isso. Aí aqui Jesus estava falando para esses fariseus, mas aí para nós nessa noite, nós temos que sim, que ser justos, que ser bondosos, que ser honesto com os outros, mas também fala que nós devemos dar a 10ª das nossas finanças, nosso dízimo, a nossa oferta. Mas aí eu lembrei também, lá daquele versículo que eu li da última vez que eu preguei, que lá em Tiago 4,17, que fala assim: lembre-se de que é pecado saber que devem fazer e não fazê-lo. Então, a partir do momento que os meus olhos se abriram e eu descobri que aquilo ali era certo, e se eu não fizer aquilo ali que eu descobri que é certo, eu já estou pecando. Então, se nós lemos na palavra, e a palavra diz que nós temos que dizimar e ofertar na casa do Senhor, se eu já sei disso, então se eu não faço, eu estou pecando. E não é pecando contra a igreja ouvir, não é pecando contra o pastor, contra o diácono, não. É contra a palavra, é só isso. Só isso é o suficiente para a gente pecar muito, que é desobedecer a palavra do Senhor. E que essa palavra venha ao nosso coração nessa noite, da mesma forma que abriu os meus olhos para eu enxergar que estava me faltando fazer mais alguma coisa. Eu estava fazendo pela metade. A gente precisa obedecer a palavra toda, por completo. Amém, igreja? Você que vai dizimar, ofertar, vamos ficar de pé, vamos adorar o Senhor por esse momento de dízimo e oferta. É um momento que nós agradecemos o Senhor, que não tem nos faltado nada. Glória a Deus, porque o Senhor é nosso pastor e nada nos falta. Glória a Deus. Alegrai-vos, filhos de Sião, refugiados no Senhor, porque Ele vos dará em justa medida a chuva, a chuva, a chuva, a chuva. As eias se encherão de vinho e os lagares transbordarão de óleo e vinho. Restituirei os anos que foram consumidos e lhes mostrarei a minha salvação. Então sabereis
que o melhor de Deus ainda está por vir. 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 O melhor de Deus. O melhor de Deus ainda está por vir. O melhor de Deus ainda está por vir. O melhor de Deus ainda está por vir. O melhor de Deus, Amém. Levante sua mão, levante seu envelope. Agradeça ao Senhor. Pai, em nome de Jesus, nós te agradecemos por cada dízimo, cada oferta que vai ser entregue no teu altar nessa noite, Pai. Obrigado, Senhor, pela fidelidade de cada um dos teus filhos. Obrigado, Senhor, pela tua fidelidade que está sempre sobre nós, mesmo muitas vezes nós não sendo obedientes a ti. Obrigado, Senhor, pelo suprimento da tua casa, que o Senhor venha fazer multiplicar cada semente colocada aqui, que multiplique, Senhor, na vida dos teus filhos e nessa igreja, Senhor, para o mantimento da tua casa, Pai. Nós te agradecemos e te louvamos em nome de Jesus. Amém e amém. Pode trazer, Jesus, sua oferta. o melhor de Deus ainda está por vir. O melhor de Deus ainda está por vir. O melhor de Deus ainda está por vir. O melhor de Deus, de Deus, de Deus. O melhor de Deus ainda está por vir. O melhor de Deus ainda está por vir. O melhor de Deus ainda está por vir. O melhor de Deus. Glória a Deus. Dá uma salva de palmas para Jesus, gente. Glória a Deus. Quantos estão felizes? Amém. Então abra aí a sua Bíblia junto comigo. Primeira Timóteo 3, do 1 ao 13. 1 Timóteo 3, do 1 ao 13. Aleluia. Ontem nós tivemos o nosso culto Kids, foi muito bom. E sexta-feira tivemos 3 células abertas para crianças. Dá uma salva de palma aí ao grupo Kids, né? O pessoal aí da rede Kids. Não, gente, tá fraca essas palmas, pelo amor de Deus. Dá uma salva de palma para Jesus. Vocês comeram hoje, domingo é dia de feijoada, meu povo. Amém? Dia de comer feijão, é para os crentes tá tudo forte. Aleluia. Glória a Deus. 1 Timóteo 3, do 1 ao 13. Esta é a palavra fiel. Esta é uma palavra fiel. 2 pontos. Se alguém deseja o episcopado, excelente obra deseja. Convém, pois, que o bispo seja irrepreensível, vírgula, marido de uma só mulher, vírgula, vigilante, vírgula. Por que eu estou lendo pontos, né? Para você entender direitinho. Sóbrio, vírgula, honesto, vírgula, hospitaleiro, vírgula, apto para ensinar, vírgula, aliás, ponto e vírgula. Aqui já tem que se dar uma parada maior e observar, apto a ensinar, ponto e vírgula. Não dado ao vinho, vírgula, não espancador, vírgula, não cobiçoso de torpe ganância, mas moderado, não condencioso, vírgula,
não avarento, ponto e vírgula. Que governe bem a sua própria casa, vírgula, tendo seus filhos em sujeição, vírgula, com toda a modéstia. Porque se alguém, e aqui abre parênteses, né? Porque se alguém não sabe governar a sua própria casa, vírgula, terá cuidado da igreja de Deus, ponto de interrogação, a pergunta, fecha parênteses, ponto e vírgula. É para você pensar, se alguém não cuida ou não tem a sua própria casa em governo, vai governar a igreja de Deus? Não neófito, para que, ensoberbecendo-se, vírgula, não caia na condenação do diabo. Convém também que tenha bom testemunho dos que estão de fora, para que não caia na afronta e no laço do diabo. Da mesma sorte, os diáconos sejam honestos, não de língua dobre, não dado ao vinho, não cobiçosos de torpe ganância, guardando o ministério da fé em uma pura consciência. E também estes sejam primeiros provados, depois sirvam se forem irrepreensíveis. Da mesma sorte, as mulheres sejam honestas, não maldizentes, sóbrias e fiéis em tudo, ponto. Estou passando aqui as vírgulas porque vocês já estão vendo aí. Os diáconos sejam maridos de uma mulher e governe bem os seus filhos e as suas próprias casas, porque os que servirem bem como diáconos adquirirão para si uma boa posição e muita confiança na fé que há em Cristo Jesus. Vamos orar. Pai, nós pedimos ao Teu Espírito que venha sobre nós e traga o entendimento da palavra, porque só o Senhor pode trazer-nos a Jesus. Só o Senhor pode nos levar ao conhecimento da palavra, para que os nossos olhos sejam abertos e nós tenhamos a pura revelação daquilo que Tu és, grande e poderoso, para fazer cumprir toda boa obra, em nome de Jesus. A igreja diga amém. Então nós falamos nesses últimos domingos, né? O último domingo que eu preguei, eu falei sobre que uma fé distorcida, ela é uma seita. Então o que significa a palavra seita? Palavra seita é uma das traduções, e eu acredito que a mais correta seria aquilo que se separa do correto, do original. Por isso que Cristo falou: eu não vim para mudar a lei, pelo contrário, eu vim para fazer cumprir. Eu não vou mudar uma vírgula da lei, eu vou fazer cumprir. Então Cristo, Ele não estava separado da palavra, Ele era a própria palavra viva, para que ela fosse conhecida e manifesta a todos os filhos de Deus. Amém? Então, tudo aquilo que nós fazemos na nossa vida, que não está de acordo com a palavra, é uma seita. Porque é muito fácil eu olhar para determinada igreja, para determinado pastor, para eu falar de determinada religião e dizer: olha, aquilo é uma seita. Mas existem algumas questões pessoais que, mesmo nós vivendo na melhor igreja que seja, ainda não vivemos o pleno convertimento. Jesus falava a Pedro: Pedro, Satanás me pediu para te cirandar, mas eu orei por ti, e tu, quando se converteres, olha isso. Quer dizer que Pedro tinha o melhor professor, ele estava incluído no melhor grupo, ele tinha o melhor pastor, o melhor líder, e mesmo assim ainda vivia como uma seita, porque ele não tinha se convertido.
Então, tudo aquilo que se distorce, ou tudo aquilo que se separa da palavra de Deus, é uma vivência de uma seita. Por exemplo, tem crente que ainda lê horóscopo. E lê o horóscopo e ainda tem a coragem de dizer a gente: tu viu? E combina. Combina comigo, olha, dá certinho. Nesse mundo, você pensa num negócio que combina com as nossas más ações, é o diabo. Ele é o príncipe desse mundo. Ele é a sedução desse mundo. É ele que governa tudo aquilo que nos atrai para o errado. Então é muito fácil dizer que combina com você aquilo que você deseja. Nós também falamos sobre, aí a pastora falou, sobre um altar entulhado, aonde o Senhor era para ser adorado, e ali estava sendo adorado outros deuses. E Deus, no seu tempo, levantou homens e mulheres de Deus para reconstruir o altar. E essa fé não era qualquer tipo de fé. Não era essa fé que vem para a igreja, mas lê o horóscopo. Não era essa fé que na igreja é crente, mas em casa diz palavrão, assiste séries imorais, acessa a pornografia, tem malquerência com os irmãos, não fala com os vizinhos ou com gente da própria família. Se você tem alguns desse tipo de comportamento, você não pode se considerar um cristão, porque nem orar o Pai Nosso você pode. Porque aonde vai guardar aquela parte, perdoa os nossos pecados, como nós perdoamos a quem tem nos ofendido. Se você não perdoa quem te ofende, como você espera que Deus perdoe você? Porque você ofende Ele, muitas vezes. Então nós temos que ter um tipo de fé especial, uma fé focada. Alguém que tem uma fé verdadeira. E ali nós lemos em 1 Timóteo 3, a fé que Deus deseja para os seus líderes, para os homens e mulheres de Deus que desejam o episcopado, ou o pastoreio, ou qualquer obra que carregue o nome de Cristo. Porque não tem, queridos, diferença entre uns e outros. A peneira do céu é a mesma. Ah, mas o pastor tem que cumprir uma peneira mais fininha. Não, ele vai ser mais cobrado, porque ele dá cabo de vidas. Mas você também vai ser cobrado, porque seus filhos é de sua responsabilidade, não de pastor. Você entende isso? Então o que é fé? Bom, fé é aquilo que nós cremos, se é que cremos. Fé é aquilo que nós depositamos toda a nossa atenção e que gera em nós toda a confiança necessária. E esse tipo de fé é necessário, porque é impossível que se conheça a Deus se não tenha uma fé genuína. Abra comigo Hebreus 11. Hebreus 11, versículo 6. Hebreus 11, 6. Aleluia. Santo é o nome do Senhor, exaltado no meio do seu povo, porque eles abandonaram o pecado e foram viver para Deus. Ora, sem fé é impossível agradar a Deus, porque é necessário que aquele que se aproxima de Deus creia que Ele existe e que Ele é galardoador dos que o buscam. E aí ele vai falar do tipo de fé que Deus precisa que a gente tenha. No versículo 7 diz: pela fé, Noé, divinamente avisado das coisas que ainda não se viam, temeu
e para a salvação da sua família. Preparou a arca pela qual condenou o mundo e foi feito herdeiro da justiça que é segundo a fé. Aí vai falar da fé de Abraão, vai falar da fé de homens e mulheres de Deus que depositaram em Deus toda a confiança. Eles tinham foco. Eles não criam em Deus e no tarô. Eles não criam em Deus e nas cartas. Eles não criam em Deus e na cartomante, na adivinha. Eles tinham foco. Eles criam em Deus. E porque criam em Deus, obedeciam à risca tudo que o Senhor mandasse. Uma vez alguém me perguntou o que eu temia sobre essa terra, porque eu falei que eu não tinha medo de morrer. Não tenho. Eu tenho medo de deixar minha família. Eu já pedi a morte muitas vezes, meu irmão. Não tenho medo de morrer. Passou no tempo do Covid, o senhor não teve tempo de morrer? Eu não. Viver para mim é Cristo. Conhece o resto da frase? Se morrer é lucro. Mas deixar minha casa sim. Mas ele me perguntou: o que você teme sobre essa terra? Eu disse: eu temo o que o Senhor mandar eu fazer, porque eu farei. Quer dizer, se o Senhor mandar você se atirar de cima de uma ponte, sim. Isso não é fácil. E não é para minha glória, porque eu creio que Ele existe, amém? Então, que tipo de fé nós temos expressado? Que tipo de testemunho nós temos dado diante da igreja de Cristo, irmãos? Que tipo de testemunho nós temos dado ao mundo, os não crentes? A gente vê hoje pastor casado com várias e várias mulheres. Isso é de crente? Ah, mas é porque cada caso é um caso. Só Deus pode dizer isso, eu e você não. Só Deus pode dizer que cada caso é um caso. E deixa Ele julgar. Se o irmão casou 10 vezes, o problema é entre ele e Deus. Agora eu e você tem que entender que casamento é só um e é para a vida toda. Porque se a gente começar a abrir aspas, que tipo de fé nós estamos expressando no mundo? Pastores que abandonam seus filhos, que abandonam suas esposas, e mesmo assim a igreja está lotada de gente. Eu estou dizendo para condenar aquele homem, não. Para condenar a atitude dele, para que ele se converta e mude, porque o manual do céu não está baseado na vida de outro homem, a não ser na vida de Jesus Cristo, e Ele é o nosso exemplo. Você é alguém de um bom exemplo? O que os irmãos crentes, quando veem você, dizem de você? O que o mundo fala de você? Abra Efésios 4:1. Efésios 4:1 diga assim: rogo-vos, pois, eu, o preso no Senhor, que andais como é digno da vocação que foste chamados. Será que alguém não está entendendo isso? Andem conforme a vocação, de uma forma digna que foste chamados. Então, que tipo de ação sua não convém? Eu estava vendo esses dias, né? Tem muito humorista hoje nas redes sociais. E tem um humorista que ele fica, ele se veste de mulher, né? Cristão, presta atenção. E aí ele estava imitando as irmãs, tirando foto no espelho, de costa.
Qual é a intenção, irmã? De tirar uma foto de costa. Aí estava falando sobre tipo de comportamento que não convém aos crentes. Versículo 2: com toda humildade, mansidão, com longanimidade, suportando-vos uns aos outros em amor. Suportando uns aos outros em amor. Você é alguém que suporta os outros? Procurando guardar a unidade do Espírito pelo vínculo da paz. Há um só corpo, um só Espírito, como também for chamado, em uma só esperança para a vossa vocação. Será que podemos nos separar e escolher qual igreja é mais santa, é mais capacitada, é mais ungida, qual pastor prega melhor, ou daremos cabo daquilo que nós mesmos vivemos no nosso dia a dia? O que estamos ensinando aos nossos filhos? Um só Senhor, uma só fé, um só batismo, um só Deus e Pai de todos, ao qual é sobre todos e por todos e em todos. Mas qual a graça? Foi dada a cada um de nós, segundo a medida do dom de Cristo. Pelo que diz, subindo ao alto, levou cativo o cativeiro e deu os dons aos homens. Treine no seu dia a dia. Treine no seu dia a dia. Não tem lugar melhor do que a sua casa para você treinar. Não tem melhor lugar do que o seu trabalho para você treinar. Não tem melhor lugar para você treinar do que a sua igreja. Você deu a paz do Senhor a quantas pessoas aqui hoje? Ou você escolheu a que você simpatiza mais? Eu espero que quando você subir para o céu, essa pessoa que você simpatiza, ela suba com você. Porque senão você vai chegar no céu e não vai ter com quem conversar. Eu não estou condenando você, irmão. Eu estou falando de coisas que a gente sente, mas que a gente não pode concordar com elas. Se não é um comportamento cristão, é seita. Se não é um comportamento cristão, ela é entulho no altar. Bora esvaziar o altar e nos encher de boas ações, de coisas dignas. Boa noite, a paz do Senhor, como é que você está? E se você não tiver vontade de fazer, mais grandioso é diante de Deus. Eu lembro que um tempo eu conversando com a Déd, eu fui parabenizar ele. Adédio, eu quero te dar parabéns. Por quê? Porque você é o discípulo meu que chega mais cedo na reunião. E ele disse assim: não mereço. Diz: por quê? Porque pastor, eu sou assim. Tem um negócio em mim, eu tenho um tipo de doença, eu acho, que eu não consigo chegar atrasado. Eu fico nervoso lá em casa. Eu só falto brigar com a Liduína se ela não sair na hora. Então não mereço, isso é meu. Eu queria que me custasse algo. Olha isso. Vocês estão conseguindo entender? Você que só consegue chegar atrasado, bora fazer agenda, bora se corrigir, bora fazer por onde melhorar diante da sociedade e diante de Deus. Eu posso puxar para outras coisas. Você que não consegue orar, você que não consegue ler Bíblia, você que não consegue ser fiel à esposa na rede social, bora melhorar. Porque a nossa carne, irmão, puxa para o erro, mas o nosso espírito, a palavra diz, a carne não está pronta, mas o espírito já está preparado para o governo. Então governe a sua carne. Viva a fé verdadeira. Não faça as coisas boas só quando os homens estiverem vendo. Deus está vendo. Deus está vendo. Sabe que tipo de cultura nós temos alimentado? Nós falamos no discipulado ser como Jesus, ou a mentoria ser como Jesus, a cultura da honra. Temos vivido isso?
Que tipo de cultura você tem alimentado? A cultura brasileira, da esperteza, de mangar dos outros? Será que temos maturidade para viver a fé, focados? Será que somos fortes? Precisamos ser fortes. Será que somos corajosos? Precisamos ser corajosos. Diante das lutas, diante das adversidades, como viveremos se não formos fortes, se não formos corajosos? Se não temos o governo de nós mesmos, como vamos converter outra coisa? Ou outra pessoa? Abra comigo Lucas 8. Versículo 5. Lucas 8. Aleluia, Deus, grande é o Senhor no meio da tua casa. Exaltado seja o teu nome pelo teu povo, que reconhece a tua voz e obedece à tua vontade. Lucas 8, 5 diz assim: um semeador saiu a semear a semente, e quando semeava, caiu em alguma junto ao caminho, e foi pisada, e as aves do céu a comeram. E outra caiu sob a pedra, e nascida secou-se, pois que não tinha umidade. A outra caiu entre espinhos, e crescendo com ela os espinhos a sufocaram. E a outra caiu em boa terra, e nascida produziu fruto, 100 por 1. Dizendo ele essas coisas, clamava: quem tem ouvidos para ouvir, ouça. E os seus discípulos o interrogavam dizendo: que parábola é esta? Nos explica melhor. Eles estavam perguntando. E ele disse: a vós é dado conhecer os mistérios do reino dos céus, mas aos outros por parábolas, para que vendo não vejam, e ouvindo não entendam. Esta é, pois, a parábola. A semente é a palavra de Deus. Diga aleluia. E os que estão junto ao caminho, estes são os que ouvem. Depois vem o diabo e tira-lhes do coração a palavra, para que não se salvem crendo. E os que estão sobre pedra, estes são os que, ouvindo a palavra, a recebem com alegria, mas como não têm raiz, apenas creem por algum tempo, e no tempo da tentação se desviam. E o que caiu entre espinhos, estes são os que ouviram e, indo por adiante, são sufocados com os cuidados e as riquezas e os deleites da vida. Com que? Com os cuidados, as riquezas e os deleites da vida. E não dão fruto com perfeição. E aqui caiu em boa terra. Esses são os que, ouvindo a palavra, a conservam no coração, honesto e bom. Um coração como? Honesto e bom. E dão fruto com perseverança. E ninguém, diga ninguém, acendendo uma candeia, a cobre com um vaso, ou a põe debaixo da cama, mas põe no velador, para que os que entram vejam. Você sabe quem é a candeia? É você, sou eu. Aonde a boa semente foi semeada no nosso coração, e nós tivemos bom cuidado para que ele produza vida. Fala comigo, boa terra. A semente é boa. Agora eu quero que você abra Mateus 13. Mateus 13.
Olha que interessante. Versículo 24. Aqui Jesus também falando. Propôs-lhes outra parábola, dizendo: o reino dos céus é semelhante ao homem que semeia a boa semente no seu campo. Mas dormindo os homens, veio o seu inimigo. Quem foi que veio? O seu inimigo. E semeou o joio no meio do trigo, e retirou-se. E quando a erva cresceu e frutificou, apareceu também o joio. E os servos do pai de família, indo ter com ele, disseram: Senhor, não semeaste tu no teu campo boa semente? Por que então nasceu o joio? E ele lhes disse: um inimigo, fala comigo, um inimigo é quem fez isso. Ah, meu irmão, nós temos que ter muito cuidado com isso. Porque Deus não semeou em nós o mal. Deus não mandou a gente ser arrogante. Deus não mandou a gente fechar a porta da nossa casa para aquelas pessoas que um dia nos trataram mal. Mas hoje nós vemos uma geração ensinada a ser perversa, e nós temos concordado com isso. Mas a semente boa foi a semente que o Senhor semeou, e ela deve produzir muito. Mas o inimigo é que fez isso. E os servos lhe disseram: queres, pois, que a gente vá e arranque? Porém ele lhes disse: não, para que ao colher o joio, não arrancais também o trigo com ele. Deixai crescer ambos junto até o tempo da ceifa. E por ocasião da ceifa, direi aos ceifeiros: colhei primeiro o joio, e atai-o em molhos para o queimar, mas o trigo ajuntai-o no meu celeiro. Passe por 43. O 43, Jesus explica. Aliás, o 37, perdão, gente. 37 ao 43. E ele respondendo disse: o que semeia a boa semente é o Filho do homem. Diga aleluia. O campo é o mundo. A boa semente são os filhos do reino, e o joio são os filhos do maligno. O inimigo que semeou é o diabo, e a ceifa é o fim do mundo, e os ceifeiros são os anjos. Assim como o joio é colhido e queimado no fogo, assim será na consumação deste mundo. Mandará o Filho do homem e os seus anjos, e eles colherão do seu reino tudo que causa escândalo e os que cometem iniquidade. E lançar-o-ão na fornalha de fogo, ali haverá prantos e ranger de dentes. Mas os justos, fale aleluia, fale glória a Deus. Então os justos resplandecerão como o sol no reino de seu Pai. Quem tiver ouvidos, ouça para ouvir. Mas você não fica perguntando por que não pode arrancar logo esse joio de vez? Nós temos um chamado tão forte, irmão, de sermos uma testemunha tão verdadeira de Cristo sobre essa terra, para que a nossa família se converta. Eu tenho pregado nessa igreja e dito já há anos: Deus não tem netos. Deus não tem netos, Deus só tem filhos. E se o joio for seu filho? E se o joio for seu pai? Se ele não se converter e simpatizar com o mal, como arrancar de dentro do reino alguém da nossa própria casa e a gente não se magoar com Cristo com isso?
como arrancar uma mãe sem sua filha. Mas nós temos que entender que cada um vai prestar conta do seu comportamento. Pastor, eu não concordo com o que você está dizendo. Abre Lucas 12. Eu não quero que você concorde, eu quero que você entenda. Não é a questão de concordar, é a questão de entender. Versículo 51. O que vocês pensam que eu vim trazer para a terra? O que cuidais vós que eu vim fazer? Cuidais vós que eu vim trazer paz à terra? Não, vírgula. Mas vos digo, vírgula. Mas, vírgula. Antes, vírgula. Separação. Dissensão. Pastor, seria uma seita? Não. É separar aquilo que é seita. É separar aquilo que é errado. Porque daqui em diante estarão 5 divididos numa casa, 3 contra 2 e 2 contra 3. O pai estará dividido contra o filho e o filho contra o pai, a mãe contra a filha contra a mãe, a sogra contra a nora contra a sogra. E dizia também a multidão: quando vendes a nuvem e vem do ocidente, logo dizeis, lá vem a chuva, e assim sucede. E quando assopra o vento sul, dizeis, haverá calma, e assim se sucede. Hipócritas, sabeis discernir a face da terra e do céu? Como não sabeis então discernir este tempo? E por que não julgais também por vós mesmos o que é justo? Por que não julgais por vós mesmos o que é justo? Nós falamos quinta-feira aqui sobre a volta de Jesus. Será que Jesus vai levar a Lara só porque eu sou pai dela? Ou levar ela, ou me levar porque eu sou pai dela? Se eu não cuidar, Jesus leva um e deixa o outro. Porque talvez, mesmo vivendo os dois dentro de uma casa, um escolheu a perversidade e o outro escolheu o bom caminho. Jesus disse: eu vim trazer a espada. Eu vim trazer a separação do perverso e do bom. Nós fomos chamados a ter uma fé focada para a transformação da nossa casa. Ensine os seus filhos no caminho do Senhor. É dito isso toda vez no culto infantil. É falado isso muitos e muitos anos dentro de igreja. Não tem nenhum pai aqui que não saiba disso. Agora você faz o devocional com seu filho. Criança não entende. E ela aprendeu a falar como, se ela não entende? Sabe qual é o seguinte? Posso falar? Se você não conseguir ensinar o cristianismo ao seu filho, o mundo vai falar sobre sexo. E vai ser natural ele puxar para isso. Porque eles não vivem só dentro das nossas casas. Abra comigo 1 Pedro 5. Eu estou abrindo muito Bíblia, que eu quero que você medite sobre ela. 1 Pedro 5:1. Diga aleluia. Pedro 5:1 diz assim: aos presbíteros que estão entre vós, admoesto eu, que sou também presbítero, com eles, e testemunha das aflições de Cristo, e participante da glória que há de se revelar. Diga aleluia. Apacentai o rebanho de Deus que está entre vós, tendo cuidado dele, não por força, mas porque vocês querem,
voluntariamente, nem por torpe ganância para ganhar dinheiro, mas de ânimo pronto, nem como tendo domínio sobre a herança de Deus, mandando no povo, não, mas servindo de exemplo ao rebanho. E quando aparecer o sumo pastor, alcançareis a incorruptível coroa de glória. Semelhantemente, vós jovens, sede sujeitos aos anciões, e sede todos sujeitos uns aos outros. Revesti-vos de humildade, porque Deus resiste aos soberbos, mas dá graça aos humildes. Humilhai-vos, pois, debaixo da potente mão de Deus, para que a seu tempo vos exalte, lançando sobre ele toda a vossa ansiedade, porque ele tem cuidado de vocês. Sede sóbrios, vigiai. Por quê? O diabo, o que é que ele é seu? O diabo é o que é seu? Adversário. Anda em derredor, bramando, planejando, arquitetando, esperando, vigiando, buscando a quem possa tragar. Ao qual resistis firmes na fé, que sabendo as mesmas aflições que vocês passam, se cumprem em outros lugares com irmãos no mundo todo. E o Deus de toda graça, que em Cristo Jesus vos chamou à sua glória eterna, depois de haver padecido um pouco, Ele mesmo vos aperfeiçoará e confirmará e fortificará e fortalecerá para a glória do seu nome. Tem crente aqui nesse lugar? Pelo amor de Deus, diga glória a Deus. Eu creio, eu acredito que não é pela minha força, mas é pela força dele. Vamos praticar essa fé focada, irmão. Focada no autor, uma fé que nos fortaleça cada dia. Uma fé que diante das dificuldades nos bota de pé todos os dias. É só eu que tenho passado por isso. Esses dias eu tenho sentido, sabe? Não está acontecendo nada, está tudo maravilhoso. Mas no meu interior, o Senhor me bota de pé todos os dias. E eu digo assim: Senhor, eu estou esperando em Ti, porque a luta dentro de mim está maior do que fora, e queria eu que fosse fora, porque fora eu podia enfrentar. Agora em Ti, em mim, eu só posso esperar em Ti, para que o Senhor me fortaleça. Não cometerei heresias, não desfocarei da minha fé, fortalecerei as minhas amarras a Cristo, e Ele me manterá de pé. Aleluia, diga aleluia. Essa noite eu tive um sonho, e nesse sonho eu tinha muitos espinhos enfiados nas minhas mãos, espinhos finos como alfinete, e eles eram de ouro, e eu arrancava eles sem dor, mas era assustador, porque eu ficava tirando vários e vários espinhos. E eu acordei pela manhã e eu fui direto perguntar ao Senhor: Senhor, o que são esses espinhos de ouro? E Ele me respondeu: aquilo que você pediu, eu arranco de você sem dor, porque em mim até o que para ti é assustador, eu transformo em glória e em testemunho. Eu disse: meu Deus, eu preciso muito de Deus. Eu preciso muito de Deus, porque Ele vai arrancando o espinho da nossa carne de uma forma tão temível e terrível, que não é capaz de se imaginar que não haja dor.
Deixa eu dizer uma coisa a você, eu posso, você aguenta? Essa dor que você tem passado, ela é muito mais psicológica, emocional do que real. Porque se Cristo está contigo e Ele tem te colocado de pé, é Ele que te fortalece. E não tem como derrubar o autor da fé. Não tem como colocar no chão o autor da fé. Não tem como derrubar aquele que nós mesmos já conhecemos, porque Ele se revelou a nós. Diga comigo, tudo posso. Conhece o resto? Então fala. A palavra está aí no seu coração. Vamos dizer que a sua Bíblia tivesse sido confiscada hoje e você não pudesse mais ler a Bíblia, e você tivesse a Deus pedido: Senhor, me dê uma palavra, e na hora de dentro do teu coração vem essa palavra: tudo posso. Você era capaz de completar? Tudo posso. Não, fala alto, igreja. Tudo posso. Diga, tudo posso. O Senhor é meu pastor. Eu sei em quem eu tenho crido. Cadê o complemento? Salmo 40. Os meus pecados são mais numerosos do que os cabelos da minha cabeça, e desfalece o meu coração. Mas o Senhor, é nele que eu tenho crido. Aleluia. Eu sou pobre e necessitado, mas o Senhor cuida. Você está lá no vale da sombra da morte, o que o teu coração te responderia? Não temerei mal algum. Por quê? Só a Liana está recebendo aqui. Não temerei mal algum. Por quê? Não temerei mal algum. Por quê? O Senhor está comigo. Você pode estar cheia de espinhos na sua carne, mas o Senhor vai transformando eles, revestindo eles de ouro, e vai tirando da sua carne sem dor, para que você acredite que Ele é contigo, e tudo você pode naquele que tem te fortalecido. Não podemos viver uma fé rasa. Temos que viver uma fé profunda. Feche seus olhos agora e diga: Jesus, 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 Jesus. Você que tem passado por ansiedade, diga: Jesus, Jesus. Você já passou por depressão, irmão? As pessoas que passaram por depressão não têm mais medo da morte, porque um dia quiseram casar com ela. Mas a própria vida foi quem casou comigo. A própria vida me escolheu, me elegeu e me chamou, e foi autor da minha história. Então não posso eu casar com a morte, porque eu não trairei a vida, porque é a própria vida que vive em mim, e ela me coloca de pé todos os dias. Vai acular, mas eu tenho medo, mas eu vou, porque Ele me faz forte e corajoso. Eu não vou conseguir fazer isso, Senhor. Vou e faço, porque o Senhor tem falado: eu sou contigo. Por que você está de pé ainda? Que o Covid era para ter matado você. Por que não matou? Porque Deus ama mais você do que os outros? Talvez porque naquele momento os outros estivessem mais preparados do que você para morrer. Porque mais real do que essa vida é a futura. E um dia Ele vem nos buscar. Aleluia. E era sobre isso que Ele estava falando, sobre o joio e o trigo. Aqueles que não vivem como trigo não enganarão os anjos. Os ceifeiros não enganarão o autor. Então cabe a nós ser diligentemente fiel.
Eu quero que a igreja seja fortalecida agora em nome de Jesus. Eu quero que você faça uma oração agora dizendo: Senhor, revista em mim as dores que tenho passado, como o Senhor revestiu as dores de Estevão, que em meio àquela tremenda tribulação via os céus abertos e o seu foco estava em Ti. Retira de mim o medo da morte, ou retira de mim a vontade de morrer. Faça, irmão, faça a sua oração. Retira de mim o medo, o pessimismo, a atração pelo errado, a malquerência, o desgosto, as mágoas do passado, as dores, os traumas. Quais são os seus espinhos? Deus vai revestir cada um deles com ouro fino agora, para retirar de você sem dor, e você não vai sentir mais. Diante da palavra de Deus, Senhor, nós te buscamos essa noite. Pode ficar de pé, igreja. E nós precisamos tanto de Ti. Você precisa melhorar? Quantos aqui precisam melhorar? Aleluia. Quantos aqui precisam melhorar como pessoa? Quantos aqui precisam melhorar como mãe? Quantos aqui precisam melhorar como filho, como esposa, como marido, como filha? Quantos aqui precisam melhorar como pessoa? Mereço tua misericórdia, mas tu vieste. Ore, 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 busque o Senhor. De longe escutei tua voz chamando meu nome. Deixou tudo o que eu tinha para perdoar o pecado. Levante sua mão para o céu e diga: meu Salvador, Meu Salvador, meu resgatador, Redentor, livraste a mim. Eu não mereço tua misericórdia, mas tu vieste. Ele nos ama, irmão, Ele nos ama. De longe escutei tua voz chamando meu nome. Deixou tudo o que tinha
me prostro aos teus pés, minha vida te entrego. Cante. Meu Salvador, meu resgatador, Oh, glória a Deus. Redentor, Pai, essa noite nós estamos aqui para cuidar da nossa fé, cuidar para não nos desviar nem para a esquerda nem para a direita, mas para permanecer simples, puro, firmes na Tua palavra. Senhor, a Tua palavra é o que nos encoraja, é o que nos fortalece, é o que nos renova, é o que motiva a nossa fé de dia e de noite. Se hoje, Pai, nós vamos deitar a nossa cabeça no travesseiro e descansar, é porque confiamos em Ti. E amanhã vamos nos levantar da mesma forma, confiando em Ti. E nós sabemos, Senhor, que nada tem fugido do Teu controle. E Tu és bom. Então o nosso coração hoje está inclinado a Ti, e não aos deleites dessa vida, e não às preocupações dessa vida, e não às vozes que muitas vezes estão ao nosso derredor, nos seduzindo, nos acusando, nos colocando para baixo. Não, 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 não. Nós estamos aqui para olhar para Ti, porque o Senhor nos encoraja a ser como árvores plantadas em meio ao Teu jardim, aonde os ribeiros passam ali perto, aonde as folhas não caem em vão, aonde os frutos produzem e as sementes fazem 100 vezes mais frutos. Oh Pai, Tu és fiel, e eu coloco a minha casa à Tua disposição, para que o Senhor reine na minha casa, para que o Senhor tenha o altar da minha casa de adoração ao Teu nome. Então não falaremos coisas que Te machuquem. Oh Pai, nos arrependemos dos nossos pecados, se nos desviamos, se entulhamos, se fomos engodados, se fomos seduzidos, se fomos enganados. Hoje nós voltamos a Ti como filhos, e o que nos importa agora não é a herança, mas é a Tua presença. Não é a herança, é a Tua casa. Não é a herança, é o Teu nome. Não é a herança, é o Senhor. Nós voltamos a Ti porque cremos em Ti, cremos mais do que tudo e tememos mais do que tudo. E que nossa casa Te conheça, que os nossos filhos Te conheçam, que possamos fazer orações que serão ouvidas, e através dos ouvidos eles também crerão em Ti, porque verão milagres, sinais e maravilhas. Seremos curados em Ti. Dores do passado não será passada para a próxima geração. O abandono do passado não será passada para a próxima geração. A mágoa do passado, o abuso do passado, tudo que aconteceu dentro das nossas famílias não acontecerá mais na nossa casa, porque o Senhor é Senhor da nossa casa. Você pode confiar e ver. Confie e veja. Você pode confiar e ver, Sara, a sua filha ou o seu filho
não passando por coisas que você passou, ou sua mãe passou, ou suas tias passaram, porque o Senhor te alcançou e antes de tudo deu um novo nome a você. Oh, relaçuriei, alabarai, alaçou, rica solou, andarai, alai, alecitarei, porque eis que erguerei um novo nome e uma nova semente no meio de vós, aonde nascerá um fruto novo, e esse fruto produzirá sementes de paz no nosso meio. Não clamem por lágrimas, clamem por alegria, porque é isso que eu derramarei no vosso meio. Não é pelo vosso merecimento, mas é por aquilo que prometi e cumprirei. Fiz dessa casa um coração, e muitos outros precisam estar aqui para serem curados como vós fostes curados. Não, eu não ignorei as vossas orações, nem me fiz surdo diante daquilo que falaram. Mas assim diz o Senhor, aquele que rege a casa: cumprirei a minha promessa, e antes que vocês vejam o último pôr do sol, estarão com os vossos filhos em vossas mãos, colhendo um fruto novo e nobre. E direitai as vossas veredas, e andareis por um caminho de paz. Mas diante das guerras deste mundo, inclinai os vossos olhos àquilo que eu já tenho vos dado, porque já é suficiente para que glorifiqueis o meu nome. Limpai as vossas mãos, endireitai o vosso ânimo, e eu estarei convosco, como sempre prometi estar. Você pode agora levantar a mão para o céu e dizer: Senhor, oh Senhor, adore o nome daquele que é digno, adore o nome daquele que é digno, adore o nome daquele que é digno. Faça a sua oração. Nós já vamos cear. Quero convidar os presbíteros, diáconos, para já virem segurar os elementos. Deus é bom, irmão. Você crê na glória de Deus? Você crê? Você crê na glória de Deus? Você crê? Deus, nós abençoamos, Senhor, esses elementos: o pão,
e o vinho. E celebramos, Senhor, porque traz a memória do corpo e do sangue que foi derramado em sacrifício por nós. Seja louvado o teu nome no nosso meio com tão grande alegria e glória, porque o Senhor é bom e prova o seu amor para com o seu povo, e a tua morte e ressurreição é prova disso. E nós te agradecemos em nome de Jesus. Podem fazer 2 filas únicas. Quem não for ceiar pode sentar. Pai mais uma vez. Logo vieram pessoas para o levar para a maior das provações. Ele tanto amou, tudo suportou. Ele carregou a nossa cruz. Vê os cravos nas mãos, seu corpo a sofrer naqueles momentos de dor. Vê o mestre a chorar. A olhar para aquele céu azul, pede ao Pai que lhes dê o seu perdão. Glória a Deus. Ele tanto amou, tudo suportou. Ele carregou a nossa cruz. Nas mãos, teu corpo a sofrer naqueles momentos de dor. Vê o mestre a chorar, e foi por você que ele mostrou tanto amor. Na noite que ele foi traído, ele partiu o pão, levantou e deu graças, diga graças a Deus, e disse: esse é o meu corpo, que é dado por vós, por todos os homens.
pela remissão dos pecados. Façam sempre isso em memória de mim. Pode comer do corpo. Semelhantemente, ele tomou o cálice. Levante o cálice, dê graças a Deus e disse: esse é o meu sangue, o sangue da nova e eterna aliança, que é derramado por vós e por todos os homens para a remissão dos pecados. Façam isso em memória de mim. Pode tomar do sangue. Esse sangue é suficiente para te curar. Você não precisa se ungir com ele. Você não precisa fazer nada, você só precisa crer. E esse nome transforma a tua vida. Porque o sangue que foi derramado é um sangue santo. E através da graça que nos é ofertada agora, é para a tua honra e para a tua glória que seremos salvos, em nome de Jesus. Vamos adorar com esse hino. Aleluia, Jesus. Aleluia, Deus. Hoje cruz erigiu, dela o dia fugiu, como emblema de vergonha e dor. Mas contemplo esta cruz, porque nela Jesus deu a vida por mim, pecador. Diga: eu amo. Sim, eu amo a mensagem da cruz. Até morrer eu a vou proclamar. Levarei eu também minha cruz, é por uma coroa trocar. Glória a Deus. Jesus padeceu e por mim já morreu, meu Jesus, para dar-me o perdão. Eu me alegro na cruz, dela vem graça e luz para minha santificação. Glória a Deus. Pois eu amo. Sim, eu amo a mensagem da cruz. Até morrer eu a vou proclamar. Levarei
minha cruz, que é por uma coroa, é por uma coroa. Dê uma salva de palmas ao Senhor, dê um glória a Deus, dê um aleluia. Oh, Deus maravilhoso. E o culto terminou. Quinta-feira tem mais, para a honra e glória de Jesus, amém? Fique de pé, já vamos dar as bênçãos finais. Pai, nós te agradecemos por esse momento tão especial de sentir a tua presença. Isso é mais importante que tudo. Nos leva em segurança para nossa casa, nos fortalecendo o ânimo, nos colocando de pé, nos dando coragem, nos fazendo corajosos, Senhor, fortes e corajosos, para enfrentar as ciladas do maligno. Que tudo aquilo que tem se levantado contra a nossa vida, para seduzir, para enganar, para matar, para destruir, caia por terra em nome de Jesus. E que nós sejamos aqueles que são protegidos, guardados pela tua sombra. E que o Senhor seja autor de cada ato do nosso dia de amanhã e da semana toda. Eu abençoo você no amor do Pai, na graça do Filho e nas doces consolações do Divino Espírito Santo de Deus. Amém e amém. Dê uma salva de palma. Dê a paz do Senhor ao irmão aí do seu lado. Abrace ele. Diga, irmão, Deus tem algo para você, tem algo para sua família.